Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema hoje parece divertido, mas ele na verdade é um tema que revela angústia. Uma irmã escreveu para nós pedindo ajuda. Ela ora há muitos anos, faz campanhas, jejua, busca a Deus, participa de grupos de adultos, jovens adultos que algumas igrejas têm. Ela quer casar e pede que Deus escolha o seu cônjuge para o casamento dar certo, para ela ser feliz, para ela ser realizada, para não haver problema, enfim. Só que não vem resposta. O tempo está passando e não há resposta. E ela não consegue ter esperança. E alguém disse então que talvez Deus queira que ela permaneça solteirona, titia, como a gente falava antigamente. Será que Deus tem esse tipo de plano para as pessoas, para os filhos ou filhas dele? Talvez até tenha. Na Bíblia a gente encontra um ou outro exemplo em que a resposta seria afirmativa. Sim, Deus prefere que essas pessoas fiquem solteiras. Entretanto, nestes casos, o Espírito Santo não tiraria da pessoa o desejo de se casar? Fazendo a mesma pergunta de uma maneira mais direta e um tanto quanto acusadora. A vontade de Deus pode nos causar frustração? E a frustração não é algo ruim que conspira contra a nossa saúde mental, a nossa alegria, a nossa paz? Deus faria uma violência contra nós? Por quê? Ou será que se o plano de Deus é deixar alguém solteiro, Ele mesmo capacita essa pessoa para alcançar essa finalidade? Como é que nós podemos responder para essa irmã? Por que Deus não mostra logo quem é o eleito dele para conduzi-la pelos caminhos do casamento? Ou Deus não se envolve nesse tipo de coisa? É outra possibilidade. Afinal de contas, cada um de nós é que tem que escolher com quem quer casar e arcar com as responsabilidades dessa decisão. Deus não tem nada a ver com isso. Quando muito, Ele pode aprovar ou reprovar a nossa escolha, mas a escolha é nossa. E nesse caso, a irmã está perdendo tempo, é ou não é? Esperando o marido cair do céu? Quem caiu do céu, enfim, está no ar, ou vejam só. Olá, é com grande alegria que em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje, meio de semana, dia em que a gente trata dos relacionamentos, das questões sentimentais, e hoje a questão é de fato sentimental. Grande parte das igrejas tem reuniões, cultos e eventos voltados justamente para as questões sentimentais, porque elas sempre atraem muita gente. E por quê? Porque muita gente tem problemas nessa área. Nós recebemos um pedido de socorro e vamos tentar responder usando a sabedoria, a unção e a direção que Deus dá para um casal de irmãos que não são casados entre si, mas é uma pastora e um pastor. E a pastora é a irmã Luciana Piragini, mais conhecida como pastora Lupe. Sim. Lu de Luciana e Pi de Piragini, da Igreja Evangélica Kyrios. Paz e graça, pastora Luciana. Paz do Senhor, pastor. Pois o óculos por quê? Porque eu ouço melhor quando eu tô de óculos. Bom. Não, porque ela estava sem. Eu tiro, tá incomodando? Não, a mim não incomoda. A senhora fique à vontade. Contanto que a irmã me faça duas coisas. Primeiro, sim, qual que é o endereço da Igreja Kyrios? Nós estamos ali na rua Eliodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa. E os nossos cultos é domingo, 10 da manhã e 18h30, aos domingos. E a segunda coisa que a senhora vai fazer daqui a pouquinho é responder a pergunta da irmã. Sim. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer, um privilégio vê-la aqui. Sei que seu esposo virá em breve, né? Depois de um longo tempo de vocês ausentes. Fizeram muita falta no Vejam Só. Obrigada pelo convite, pastor.
Do outro lado, nós temos a ajuda do pastor Dr. Márcio Bassi Farias. Ele é ministro da Igreja Batista do Povo e é psicólogo. Recentemente esteve conosco falando de hipnose. Acho que você vai lembrar dele. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, paz e graça. Graça e paz, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz, satisfeito, pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder colaborar e ajudar naquilo que for possível. Pastor, o seu nome foi escolhido, inclusive, porque o senhor revelou trabalhar na Igreja Batista do Povo com jovens adultos. Sim. E que igreja é essa? É Batista do Povo, em Diadema, uma batista que crê no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, E tem bastante jovens que têm esse perfil 28 anos para cima, que não se casaram, estão divorciados, são mães solteiras, ou viúvos, no caso, e precisam desse apoio, tanto espiritual quanto psicológico também para lidar com as questões do dia a dia. Qual é o endereço lá, irmão? Eu vou ditar da Vila Mariana, que fica mais fácil, Vila Mariana, número 1100. Avenida Domingos de Moraes, Domingos de Moraes. Domingos de Moraes, 1100. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema de hoje. Vejam só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Assim começamos nosso estudo de hoje, lendo essa observação feita por Deus com relação ao comportamento do homem. O Criador viu que não era bom o homem estar sozinho, que ele necessitava de uma auxiliadora, uma companheira. E com isso, nasce uma compreensão que não existe a possibilidade de uma pessoa ficar solteira a vida toda. Pelo menos, isso acontece na cabeça da maioria das pessoas. Afinal de contas, se você já tem uma certa idade e ainda não casou, com toda a certeza será motivo de falatório dentro da família e da igreja. Pensando nisso, queremos entender uma possibilidade. Pense junto comigo nesse exemplo. Uma mulher que ora há vários anos pedindo um marido escolhido por Deus, mas nada recebe. Será que Deus a quer solteira? Será que é isso mesmo que ele deseja? Como seria possível uma situação dessa, já que o próprio Deus disse que não é bom estar sozinho o homem? É comum a má compreensão sobre o assunto de um cristão ficar solteiro e o que a Bíblia diz sobre crentes nunca se casarem. Vamos ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Observe que Paulo diz que alguns têm o dom de ser solteiro, enquanto outros o dom do casamento. Apesar de ser verdade que quase todo mundo acaba casando, não é necessariamente a vontade de Deus para todos. Bom, pelo menos isso parece estar implícito no texto. Paulo, por exemplo, não tinha que se preocupar com o problema e estresse extras que fazem parte da vida de um casado. Ele não poderia ter sido um mensageiro tão útil para todos nós se tivesse se casado. Por outro lado, algumas pessoas trabalham melhor como um time, servindo a Deus como um casal e uma família. Os dois tipos de pessoa são de igual importância. Então refletimos e pensamos: é pecado permanecer solteiro pela vida inteira? Para muitas pessoas, inclusive para algumas igrejas, uma das coisas mais importantes da vida é encontrar um cônjuge e ter filhos. Mas será que isso é realmente a coisa mais importante? Ao que tudo indica, Paulo afirma que o mais importante é servir a Deus. E agora, como fica? Deus quer pessoas casando ou pessoas ficando solteiras? Tem um certo ou errado nessa questão? Ou cada um escolhe o que é melhor, segundo o dom que Deus lhe deu? Fique ligado, iremos debater sobre isso agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Pois é, e está no ar
por uma provocação, praticamente todos os nossos temas são sugeridos, né, pelos telespectadores e pelas telespectadoras. Esse de hoje foi uma irmã que escreveu dizendo que, o GC está cumprido, né? A gente reduziu, mas a pergunta dela era maior. Oro, jejuo, faço campanha, busco a Deus há vários anos, pedindo para casar, né? Que Deus escolha o marido dela para dar tudo certo. E ela não obteve resposta nenhuma direção, nenhuma orientação, nada. E aí? Deus realmente quer que ela fique solteirona? Vamos lá. Conosco hoje a pastora Luciana Piragini, que eu sei que não é solteirona. Ela casou com o pastor Piragini. Isso mesmo. Quanto tempo vocês têm casados? 25 anos. 25 anos. Pastora, como é que a senhora responde para a irmã? Eu respondo que se Deus não vai escolher uma pessoa para ela. Ela está certa em orar, jejuar, mas como ela está comunicando esse desejo, até na sua própria aparência, nas suas atitudes, que vai atrair aquela pessoa que ela tanto espera, né? Então, tudo comunica, né? Então, como que ela está se comunicando? As atitudes que ela está tendo são atitudes ásperas, são atitudes dóceis, são atitudes... a postura dela, a boa aparência dela. A boa aparência não é que tem que ser bonita, né? Mas a pessoa toma um banho, arruma um cabelo, né? Passa um perfume, não se coloca roupas indecentes, né? Porque muita gente fala assim, eu quero arrumar um namorado, vou pôr um decotão. Não é esse o caminho, né? Porque aí vai atrair só pessoas que não querem compromisso e não querem responsabilidade, né? Vai atrair pessoas que não é o perfil que ela gostaria de casar, né? Então, eu acredito que tem uma pessoa assim, como a própria reportagem disse, né? Que não é bom que o homem esteja só. Mas eu conheci só uma pessoa na minha vida, assim, que era minha prima, a Mara. Ela escolheu o celibato. Então, ela escolheu ficar solteira. Ela depois veio a falecer há uns anos atrás, com 50 e poucos anos de idade. Mas foi uma decisão dela mesmo. Teve alguns namorados, mas ela falou, o meu chamado é cuidar da minha mãe, da minha irmã e adorar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Ela já tinha lido a Bíblia da última vez que eu tinha conversado com ela, umas 5 vezes a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. E ela se dedicava mesmo à obra do Senhor e ao cuidado da mãe. Bom, então no caso aí a irmã que mandou a pergunta, ela está equivocada. Eu acredito que não é Deus que vai escolher para ela. Ela tem que se posicionar assim, em oração. Ela que tem que escolher, então? Ela que tem que escolher. Ou o pastor da igreja? Não, pastor não. Lá na Kyrios, é o pastor que fala, você com essa? Não, de jeito nenhum. Porque tem igreja que é assim. Deus nos dá livre-arbítrio, como que o pastor vai... Não, tem igreja que é assim. Tem. Infelizmente, eu já ouvi falar. Já teve um caso lá na Kyrios de uma irmã que se separou por causa disso. O pastor falou, você vai casar com ele. Ela tinha 18 anos de idade e ela teve que obedecer o pastor. Não deu certo? Não deu certo. E ela não foi reclamar com o pastor? Era uma pessoa muito humilde, assim. Ela mudou de cidade, mas era uma mágoa que ela tinha no coração. Acho que ela não teve coragem de enfrentar o pastor. E aí é a irmã que tem que desatar o nó, né? Do pastor. Bom, estou falando muito. Vamos conversar agora com o pastor Dr. Márcio Bassi Farias. Além de pastor, ele é psicólogo, terapeuta e trabalha na Igreja Batista do Povo, justamente com jovens adultos, pessoas que já que têm juventude, mas na fase de casar e não conseguiram se casar ainda. Como é que o senhor responde para essa irmã, pastor? Eu vou complementar o que a pastora Luciana disse, apenas com uma questão, né? Muitas vezes nós temos muita utopia. Queremos aquele sujeito perfeito, santo, né? Só falta a auréola, mas não existe. E muitas vezes perdemos várias oportunidades na vida, porque a construção de um relacionamento é uma construção. E pela fala dela, dá para perceber que ela jogou toda a responsabilidade para Deus. Ela jejua, ela ora, Deus tem que escolher. Eu vejo que Deus tem que participar sim da nossa vida. Porém, a responsabilidade da nossa vida é nossa. E pelo que ela traz,
ela deixou isso a cargo somente de Deus, como se Ele fosse o responsável. Então, ela tem que se arrumar, tem que estar bonita, concordo com a pastora, mas principalmente, né, ela tem que saber que essa utopia do sujeito perfeito não existe. As pessoas vão sendo construídas e o relacionamento conjugal, né? Quando a gente encontra alguém, eu tenho 24 anos, estou ainda no processo de construção a cada dia, é feito dia a dia, né? Com a pessoa que a gente escolhe. Então o senhor concorda com ela, né? Plenamente. Não é Deus que vai escolher. Deus participa, no sentido de que Ele aponta princípios. Aquele homem, se ela for escolher, se ela é cristã, o que ela tem que escolher? No mínimo, alguém que seja cristão para não ser julgo desigual. No mínimo, né? E aí o restante é uma escolha dela. Ela quer alguém alto, quer alguém baixo, quer alguém com posses, quer alguém sem posses, com estudo, sem estudo. Uma construção que ela tem que fazer utilizando esses princípios bíblicos, que é o quê? Hombridade, né? Alguém que se responsabilize, alguém que a assuma diante da sociedade quando casarem, cuide dela, né? Esse é o papel que o homem deveria ter. Alguém que busque, seja sacerdote, cristão, né? Eu acho que seguindo os princípios que a Bíblia nos aponta e seguindo, né, o que ela determina como o homem mais próximo do ideal que ela traz, estaria perfeito. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer, mas vou começar perguntando para você aí de casa. Vamos lá para a nossa enquete. O Facebook tem a pergunta, pode pôr? Em relação à escolha do cônjuge, Deus é quem deve escolher ou Ele só aprova ou reprova nossa escolha? Então, na escolha do cônjuge, Deus escolhe ou Ele aprova ou reprova, né? Então, se é Deus que escolhe, você vota no escolhe. Se não é Deus que escolhe, você vota no avalia, que é a segunda opção. Né? Deus avalia o que nós decidirmos. Ele pode aprovar o que nós decidimos ou pode reprovar o que nós decidimos e pronto. Mas não é Ele que vai escolher. Vote na enquete. Né? No final do programa a gente vai ver qual é o resultado parcial que nós teremos lá. E aproveita, já que se você quer conhecer a Bíblia e quer conhecer alguém para casar, junta as duas coisas, eu tenho uma dica para dar para você. É na Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Lá só tem gente boa e gente de tudo quanto é denominação e tradição cristã. É muito legal, você vai ampliar muito seus horizontes em relação à fé e à vida do corpo de Cristo, né? Que a gente fica muito enfiado na nossa igreja local. Então, penso que todas as igrejas são iguaizinhas à nossa, e não são, né? Então, a convivência na grade é muito útil para isso. Anota o telefone da sede, é 0 operadora 11 3115 0819, 3150819. Amanhã, no horário comercial, você liga agora, não tem ninguém lá, né? Mas você liga no horário comercial, se informa sobre o endereço mais próximo da tua casa para fazer o curso bíblico. Esse tem no Brasil inteiro. E tem vários outros cursos que a Grade mantém, aí vai depender da filial, tá bom? Então você vai se informar sobre tudo isso. Onde tem o curso bíblico mais próximo de mim? Quais são os outros cursos que eu poderia fazer na região onde eu moro? Né? Eles vão te orientar lá. Então, 3115-0819 em São Paulo, anota para você ligar amanhã, tá bom? E já que você gosta do nosso trabalho, eu não posso aqui no programa Vejam Só ficar falando a minha opinião sobre os temas. Então, eu tenho um blog meu com vários vídeos, muitos vídeos, inclusive sobre casamento, divórcio, sobre um monte de questões, onde lá eu ponho a minha opinião. São vídeos curtos, de 3 minutos, 4 minutos no máximo, você pode conferir. Tem artigos também. Tem muita gente me perguntando sobre a maçonaria, porque o blog recebe anúncios, inclusive da maçonaria, né? Eu não tenho controle sobre isso. E tem um artigo meu, um artigo escrito, assinado, a minha opinião sobre crentes se envolvendo com a maçonaria. Tem uma porção de coisa lá. Tem os sermões que eu prego na igreja, em áudio, ricamente ilustrados. Vale a pena você fazer uma visitinha lá, tá bom? Conheça ebercocarelli.blogspot.com.
facebook.com/vejansó.com.br. Lá eu falo o que eu não posso falar aqui, tá bom? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Aliás, tem o recado do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Vamos lá. Chegou a hora. Vamos conhecer quem está assistindo ao Vejam Só. E agora você pode, além de foto, você pode mandar um vídeo também, dando seu recadinho aí. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só. Tem um vídeo do Zeca instruindo direitinho como você faz seu vídeo. Tem um vídeo meu exortando você a dar a sua opinião, dar o seu recado e tudo mais. Vai lá. Consulta e faz seu vídeo, que assim você vai ter voz e vez no Vejam Só. E tem presente, né? A gente vai fazer o sorteio agora, em agosto, do livro Muito Prazer, Eu Sou Você, do pastor Jamierson Oliveira e do pastor Fabrício Costa. É um livro sobre coaching cristão, tá? Muito bem, vamos lá. As fotos de hoje, a primeira vem lá do Amazonas, estado que eu ainda não visitei. Puxa vida, preciso ir lá. Passar em Manaus e conhecer a mamãe Vanusa Galvão e as filhas Vitória e Vanessa, né? A mamãe, e a Vitória e a Vanessa. Olha que família lindíssima lá de Manaus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência aí. No Maranhão, em São Luís, outro estado também onde eu nunca estive, nós temos a Native, que assiste ao Vejam Só. Olha que charme. Puxa vida. Deus te abençoe, Native. E um ósculo santo para o povo do Maranhão. Aqui na capital paulista, o Regis Silva acompanha o programa e pode vir aqui visitar-nos na gravação do mesmo. Basta entrar em contato com o Rafael pelo Facebook e combinar, tá bom, Regis? Deus te abençoe. Em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, nós temos o evangelista José Ribeiro assistindo ao programa. Ô José, Deus te abençoe. Um privilégio ter você na nossa audiência, você que é evangelista, que faz a obra de Deus por amor, né? Que Ele o recompense. E agora a gente vai lá para o Rio Grande do Norte, em Parnamirim. Nós temos o irmão Gerinaldo Monteiro assistindo ao programa. Deus te abençoe, Gerinaldo. Grande abraço para o povo do Rio Grande do Norte, outro estado que eu também preciso visitar. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo que nos enviaram, né? Dando algum recado para nós, tá bom? Mas não deixe de fazer a sua foto, de fazer o seu vídeo, poste aí no Facebook, não apenas para concorrer aos presentes, né? Mas para a gente ficar conhecido, tá bom? Vamos lá, pastora Luciana Piragini, da Igreja Evangélica Quírios, conte para nós, sem mentir e nem omitir, como foi que a senhora achou o seu par? Boa. Eu estava entrando na igreja Primeiro ele foi tocar, ele tinha uma banda, ele tocava contrabaixo. Músico? Ele foi tocar... A senhora casou com um músico? Sim. É doida a senhora? Aí ele foi até a minha igreja, que eu era da Batista Húngara, na Lapa, na Pio 11. E aí eu conheci ele lá. E outras meninas lá da igreja falavam, a gente podia ir lá na igreja dele. Da Igreja Batista Húngara? É. Eu morei na rua que faz esquina com ela, Rua Antônio Maris. Morei, a casa da minha infância. Olha. Eu ia lá, não entendia nada. A senhora é desse? Não, mas eu ia no de português, né? Que tinha um horário de húngaro e o horário em português. Quando eu era criança era só tinha húngaro. A senhora fala húngaro? Não. É descendente? Não. E por que a senhora estava na Igreja Batista Húngara? Porque a minha irmã era de lá e era perto da casa da minha irmã. E tinha o culto em português, né? Então a gente não tinha nenhuma outra razão? Não tinha. Tanto é que eu saí de lá, fui para outra igreja, onde meu marido era. Tudo bem, vai. E aí eu não fui atrás dele, gente, não entendam mal. Não, não fui atrás dele. A senhora está pulando. A senhora estava na Igreja Batista Húngara, isso, não sei ele foi ministrar o louvor. E aí foi uma banda lá. Isso. E ele era o contrabaixista. Contrabaixo. Aí depois do culto lá, a gente se conheceu, assim, só se cumprimentou, né? A senhora só conheceu ele? O resto dos músicos a senhora não conheceu? Sabe que eu não lembro de ninguém mais só dele. Tá vendo? Pronto.
Era uma dele banda, mesmo. mas a senhora só viu o contrabaixista. Meus olhos estavam só nele. Tá, e aí? E aí eu comecei a frequentar a igreja dele. Que era a qual? igreja Batista da Lapa, quando era na Clélia, da Água Branca. Batista da Lapa não, a da Água Branca. Sim. Quando era na Rua Clélia. E a gente começou a conversar, se conhecer. E aí eu comecei a ver o comportamento dele com a mãe. Né? Ele era uma pessoa que respeitava muito a mãe dele. Ele era uma pessoa muito honesta, assim, quando falava, era muito simpática, né? Extrovertido, assim. E eu fui me aproximando dele e deu certo, glória a Deus. Mas eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha feito uma oração simples, conversando com Deus, assim. Ai, Senhor, eu quero um homem um pouco mais alto que eu. Não precisa ser bonito, mas que seja honesto, tenha temor ao Senhor. E Deus me deu. De fato, o pastor Klaus não é exatamente um modelo de beleza. Né? Não, agora ele tá mais bonitão, né? Se bem que eu não posso falar nada, bonito. porque também não sou. Mas, enfim. Aí a senhora foi à igreja. Ele nunca mais veio à sua igreja? A senhora que passou para lá? Nunca mais também eu fui lá, porque lá na época não tinha muito programações com jovens. E nessa época, na igreja dele, tinha mais programações com jovens, né? E aí eu acabei ficando lá na Água Branca. E quem gostou de quem primeiro? Difícil, pastor. Acho que foi uma coisa meio... Foi ao mesmo tempo? Sei. Eu falei com ele, eu falei pra ele, ele era o único que tinha carro na região ali, a gente tudo morava perto, ele levava cada um em casa. Aí até um dia que ele me levou deixava por a senhora último. por último, né? Não, primeiro um dia só. Ele foi me deixar por último, eu falei assim, você tem hora pra chegar em casa? Porque ele sempre falava, vai, eu tenho minha mãe, tem que ver minha mãe. Aí ele, não, você tá me convidando pra sair? Eu falei, vamos sair. E depois dali, a gente já começou a conversar, orar. Quer dizer que a senhora tomou iniciativa? Pensando assim, parece que fui eu, né? Como assim parece? Porque foi inocente uma pergunta. Porque ele deixava as pessoas, falavam, gente, vamos para levar a gente em casa, né? Era a prima dele, mais umas 2 pessoas que iam de carona. E aí ele falava, vamos que eu tenho hora para chegar em casa, minha mãe tá me esperando. Ele falava sempre isso, né? E aí eu, né? Você tem hora para chegar em casa, né? Eu falei assim, um rapaz tão independente, né? Tem hora para chegar em casa. E ele? Aí ele falou, você tá me chamando para sair? Aí eu aproveitei o convite. Foi simples assim. Então, na sua opinião, essa é outra coisa, Tá. mas na sua opinião, não é errado a moça tomar iniciativa quando o rapaz não se manca, né? Desde que seja com decência e com simplicidade, assim, no sentido de não usar nada pejorativo, nem indecente, nem Não, assim, concordo, tudo bem, né? Vamos tomar um café. Não tem nada você demais, trabalha né? onde? Eu vou lá tomar um lanche onde você lancha. Você. Não tem nada demais, né, pastor Márcio? Falar assim, você tem hora para chegar em casa? Que isso? Isso é muito inocente. Ela foi proativa para conseguir o relacionamento. Perfeito. Porque viu que ele não ia... Não viu que não ia, então vamos no empurrão. Aí no tranco mesmo. Aí no tranco. Perfeito, porque se o outro não tem movimento, a gente tem algum interesse, então tem que partir. Isso é bacana, né? Lembrando o fato daquela moça do início, com certeza deve ter tido em algum momento alguém mais ou menos nesse perfil. Se ela tivesse dado um empurrão, quem sabe, né? Quem sabe? Isso é legal. Hoje em dia tem muito disso, né? Trabalho até no consultório a gente encontra muito disso. Hoje em dia as mulheres estão tomando a frente. Há 25 anos atrás, você é de casamento 25, então 27 aproximadamente. Era muito mais complicado esse movimento, né, da mulher ser mais proativa. Quem não foi na época, provavelmente e não encontrou um homem proativo, provavelmente está sofrendo, de repente, um estado de solidão que não deseja algumas vezes. O senhor não vê problema em a mulher tomar iniciativa? Desde que seja coerente, né, com aquilo que ela crê, com aquilo que ela deseja alcançar, no caso, alguém que venha valer a pena, não há problema nenhum. Só que, por outro lado, isso coloca o homem, né, num estado assim meio acuado, porque o homem tem esse movimento... Era isso que eu ia perguntar.
Sim, coloca o homem meio acuado, né? O que eu faço? Eu digo que tem hora para chegar em casa, perco a oportunidade, né, pastora? Mas, por outro lado, eu sou obrigada a dizer que tudo bem, eu não tenho horário, então vamos sair. Por isso coloca que eu falei, sem situação, coagir, né? Mas você coloca, dá a entender que você está coloca. interessada, sem coagir e sem Mas ser ele não vulgar. tinha percebido ainda? A senhora trocou de igreja, ele não tinha percebido? Eu acho que na época, não queria falar isso, mas eu vou ter que falar. Ele estava meio interessado em uma outra menina lá da igreja. Ah, tá aí. Isso Entendeu? explica tudo. Mas parece que a menina já estava também interessada em outro rapaz. E ela agiu. Tive que falar isso. E a pastora agiu. Lógico. Tá certo. Vai que o outro rapaz não se interessa pela menina e a menina vai, entendeu? Tem que... Quem chegar primeiro pega, não é? Calma, pastor, calma. Não foi assim? Não, calma. Hoje tá meio difícil, né? Porque com as escolhas, opções sexuais aí, né? Fica, às vezes, a menina começa a entrar em desespero, porque ela vê assim, e agora? Mas o conselho é calma, ora, veja esses sinais, né? A pessoa tem caráter, a pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa, né? Tem que colocar o coração na mão de Deus. Não é Deus que vai escolher, mas o Espírito Santo, ele também atua em nós, né? Ele vai nos dar a sensibilidade se essa pessoa vai ser uma pessoa que você vai... Porque a pessoa não pode tomar uma decisão para ser feliz. Então, você eu vou casar porque eu quero ser feliz. Ué, quer casar pra quê, então? Se ela não... Pra pagar a conta? Não, porque se ela não for feliz antes de casar, o casamento não vai trazer a felicidade que ela está esperando. Mas se ela for feliz antes de casar, ela não casa. Então, mas ela tem que ser feliz antes, justamente por isso, né? Quem vai querer uma mulher rixosa do lado dela? Não é questão. Ué, se eu sou feliz, se eu tô completo, se eu tô bem, solteiro, pra que eu vou querer casar? Pra amassar, porque pra me existe coçar? essa Aliás, necessidade, não é o que Paulo eu acho fala, que mesmo bíblica, né? Porque o homem criou a mulher porque não era bom que o homem estivesse só. Então, acho que há uma necessidade de um compartilhar, de ter um relacionamento mais próximo. Então, acho que está em nós até. Pois é, então a falta disso gera uma carência. Isso. Não é possível ser feliz tendo carência, certo? Se for carência, esse é um movimento totalmente errado, porque vai levar a uma destruição futura do relacionamento. Isso, por isso que eu falei que que querendo ou não, toda carência ela implica numa necessidade de compensação. Toda compensação é negativa. Não entendi, explica melhor. Toda carência ela gera uma necessidade de compensação. Se eu sou carente de afeto, então preciso ser compensado nesse afeto, tem que ter alguém. E toda compensação é negativa, porque ela não permite a pessoa se auto-admirar, se auto-construir. Então a carência conspira contra a felicidade. Com certeza. Ora, então, tá aí. Por isso que eu estou dizendo, a pessoa tem que ser infeliz para poder querer casar. Não, pastor. Lógico. Não. Se eu estou muito bem sozinho, Paulo vai falar assim, lá em 1 Coríntios 7, é melhor você não casar, porque eu quero poupar vocês das dores, dos problemas, das angústias e das contas, né? Mas para alguns que têm esse chamado, né? Aí eles ficam bem. Mas quem não tem o chamado, fica faltando algo para completar a nossa vida, então, né? aí a pessoa não é feliz. Pode ser feliz, mas está faltando uma pecinha só. Né? Então, se ela buscar a satisfação dela só numa outra pessoa, numa terceira pessoa, ela vai se frustrar para frente. Por que terceira? Uma segunda pessoa. Eu falei terceira? Falou terceira. Ah, desculpa. Então é Deus e Espírito Santo. Uma segunda pessoa, ela e Deus tem que estar... Deus tem que suprir essa carência nela, esse sentimento, para que ela possa ter um espaço para uma outra pessoa. Se ela ficar esperando a segunda pessoa, eu que falei por causa do Espírito Santo, né? Uma outra pessoa para suprir, para deixar ela sentir satisfação na vida dela, ela vai se frustrar. Porque ela vai ver que a pessoa não vai suprir o que Deus precisava suprir na vida dela. Então, mas se Deus... Pastor, vamos lá. Eu não sei se de repente eu vou ajudar a pastora, né? O ideal é casar com alguém para fazer o outro feliz.
Esse seria Boa, o pastor. ideal. Sim. Né? Porque todo movimento onde o outro tem que me preencher, o outro nunca é suficientemente bom para realizar esse preenchimento. Sempre vai estar o vazio existencial muito grande na alma da pessoa. Então, quando ele tem esse movimento que eu desejo me casar, porque eu quero fazer o outro feliz, quero gerar uma descendência, é um movimento positivo, um movimento saudável esse. Certo. Então, eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar para tornar outra pessoa feliz, é isso? Porque eu já sou feliz. Tá bom. Lá na sua igreja, então, tem um grupo de pessoas que está doido para fazer alguém feliz, é isso? Isso não é só na minha, não. Tem um monte, viu? Porque querendo ou não, o cristão... Gente altruísta, né? Gente altruísta, de bom. O cristão, ele tem essa necessidade, vou ajudar o próximo. Então, sempre ali. Sim. Mas muitas vezes isso acontece porque no momento do desenvolvimento humano, né? Melhor época do ser humano casar 25, 30 anos. A pessoa muitas vezes está num projeto profissional, está no estudo, ou então está muito espiritual, tão espiritual que não consegue ver o outro. E aí quando chega o tempo de casar, perde esse tempo. Até de novo tentar reconstruir essa vida é muito complicado. Então, mas a questão... Bom, vamos lá, deixa eu ver a opinião dos telespectadores, porque eu quero que vocês dois já vão pensando. Um dos problemas que eu vejo é que é uma falta terrível de opções para escolher. Deus não vai escolher, sou eu que tenho que escolher, mas cadê as opções? Uma pior que a outra? Aí é complicado. Vamos lá, a Paula Edneia diz assim: a gente que escolhe, Deus dá a sabedoria, mas hoje em dia quase ninguém tem essa sabedoria, se escolhe pela aparência. Já notei que as garotas que não são dotadas de beleza na igreja ficam para titia. Infelizmente, está assim na igreja. Então, as pessoas... É errado escolher pela aparência? Pelo jeito, não. Porque tanto a pastora Luciana Piragini quanto o pastor Dr. Márcio Bassi falaram que tem que ter aparência boa. Mas aparência não no sentido de beleza. Se cuidar. Mas se cuidar, né? Tá com o cabelo arrumado, né? A menina vai chegar descabelada, com a unha feia. Pastor, eu conheci uma pessoa que ela participava do louvor, ela ia para o ensaio do louvor e às vezes até para o culto, de bob. De bob. Bob. Sim. E aí tá amarradinha assim. Tipo a dona, como chama a mãe? Florinda. Dona Florinda. De bob, uns vestidão assim, tipo... Sério mesmo? Sério. Eu olhava assim, meu Deus, que é isso? Até que o pastor... naquele momento, chamou a pessoa à consciência, né? Seguinte, minha irmã, não dá para você vir aqui assim, dessa maneira. Aí ela começou a ter uma outra postura. Mas ela estava totalmente relaxada, como se estivesse na casa dela. E aí, como é que tá para olhar para uma pessoa assim? Ela casou? Até hoje, não. Mas então o problema não era o Bob. Não, mas teve outras coisas que ela precisava mudar também, né? E ela não mudou. Eu acho que tem que se conhecer. A pessoa tem que se conhecer e conhecer o outro, né? No sentido nós estamos falando da aparência. Da aparência. Tem que ter aparência ou não tem? Porque a moça, a menina aqui, ela fala que as mocinhas... Eu acho que não, pastor. Dotadas de beleza, é a Paula que fala isso, elas ficam pra titia. Porque o que vai conquistar um homem, a primeiro olhar pode ser a aparência. Mas se a pessoa ouve, o rapaz está lá, é uma pessoa que ouve, dá atenção, né? Começa a entender o outro, né? Começa a chamar a atenção dela, né? Às vezes a aparência... a gente vê tantos casos, às vezes, de traição, né? A mulher toda bonita em casa e aí o homem trai com uma mulher feia, uma mulher aparentemente... Mas porque aquela outra mulher lá no trabalho deu atenção, ouviu, cuidou... né? Então, a aparência no primeiro olhar pode ser até que chame atenção. Mas o que vai sustentar mesmo é a maneira que você trata o outro, né? É a maneira que você... Às vezes a pessoa não gosta de determinado comportamento. Então, tá lá o rapaz, não gosta da menina, aquela menina que dá muita risada e tal. Gosta mais da quietinha. Ele vai se aproximar mais da quietinha. Tem um outro que já gosta da espalhafatosa, que gosta de dar risada, que é comunicativa, que é a popular do meio. Ele já vai na direção dela. Aí envolve o que a moça quer alcançar, Exato. Pensando na moça.
Se ela quer alcançar aquele camarada que gosta de espalhafatosa, como disse a pastora, então ela tem que ter um movimento similar àquilo que o rapaz deseja alcançar. E como é que ela vai saber? Convivência. Conversando. Que nem, por exemplo, eu tive 4 anos de amizade com minha esposa antes de me casar. Né? Depois de 4 anos trabalhando junto em jovens, em evangelismo, discipulado, um monte de coisa. Depois que a gente andando junto, começamos a namorar. Ela era da mesma igreja? Mesma igreja. E o que a pessoa está sinalizando também, como eu falei no começo, né? A pessoa está sinalizando que ela quer um compromisso ou ela está se vestindo de forma inadequada, porque aí a pessoa fala, ela não quer compromisso, né? A menina já namorou vários na igreja, né? A pessoa, não vou namorar ela, já namoro todo mundo que eu conheço, meus amigos, todos vou namorar ela, né? Então tem muita... E aí, ela vai ficar sozinha? Não, aí alguém que não dê importância para isso, alguém vai ter lá. Apesar que isso dentro da igreja deveria ser desconstruído, porque a gente tem que perdoar o outro, né? E se parar para pensar... Não, eu estou falando no sentido de postura. De namoro, comportamento. Mas isso tem que ser perdoado no outro, porque todo relacionamento tem que ter perdão em muitos momentos, né? E muitas vezes a gente descarta o outro como se fosse um sabonete usado. E isso não pode. Tem muita gente boa que eu conheço dentro da igreja que é mãe solteira, né? Errou em algum momento, né? Se envolveu com uma pessoa que não devia. E hoje em dia está aí com um filho, que é uma bênção, né? Uma criança maravilhosa. Mas aí muitas vezes as pessoas olham e falam, poxa vida, ela já tem filho, já teve relacionamento, então eu quero alguém que seja intacto. Mas será que a gente encontra isso dentro da igreja também? Eu estava olhando uma pesquisa, 2003, o índice de pessoas dentro da igreja, né, jovens, que tinham tido algum tipo de relacionamento íntimo, era em torno de 15%. 2011, é em torno de 42%. A gente vai vendo, né, como muitas vezes as pessoas, né, estão se distanciando do padrão bíblico, do casamento, relacionamento bíblico, né? Mas na hora de ideal, escolher a esposa, que é uma virgem. Que é uma virgem. Mas eu falei no sentido Conheço de gente postura, assim, sabe? Eu falei no sentido de postura. Ela não sabe o que quer. Cada hora ela está com uma pessoa, ela não sabe o que quer, que se é aquilo mesmo. Então o outro vai falar assim, da mesma forma que ela não teve compromisso com os outros, ela não vai ter comigo. Não nesse sentido. Eu acredito também que na restauração, no perdão, né? Eu creio. Tem alguns casos que eu conheço, amigas minhas mesmo, que aconteceu isso e hoje está se restituindo, está casando novamente, está sendo bênção na vida dela. Isso é bom. Então é importante. Antes da gente ir para o intervalo, nós recebemos um vídeo. Esse vídeo veio lá do Mateus Daniel, de Agudos. Agudos é uma cidade muito legal do interior de São Paulo, conheço lá. Tem uma estação de trem bem bacana. Não está mais funcionando, mas... E se não me engano, eu tenho um grande amigo que mora em Agudos, o Toninho. Vamos lá. A paz do Senhor, reverendo Heber, a paz do Senhor para todos aí da produção do Vejam Só. Meu nome é Mateus Daniel, eu sou aqui de Agudos, interior do estado de São Paulo, e eu gostaria de agradecer muito a Deus pela vida de vocês, pelo programa, tem abençoado demais a minha vida, eu tenho adquirido muito conhecimento assistindo o programa. Eu gostaria de deixar um tema para vocês discutirem, eu gostaria que vocês discutissem sobre o tema coaching. O coaching tem crescido muito nas igrejas do Brasil e eu tenho visto o coaching como algo muito positivo para a igreja brasileira. O que vocês têm a dizer sobre isso? Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem na paz. Valeu, Mateus Daniel. O livro que nós estamos sorteando, do pastor Jamierson e do pastor Fabrício, é exatamente sobre coaching. Acabou de ser lançado, é o melhor livro evangélico sobre coaching e a gente vai também tentar pautar o tema. Tá bom, irmão? Um grande abraço para você. Nós vamos para o intervalo. Voltamos já já com o Vejam Só. Muito bem, o programa Vejam Só de hoje está trabalhando a questão das solteironas. Deus iria querer manter alguém sozinho, pastor? Não. Ele pode até querer, mas quando ele deseja isso, ele não coloca aquela vontade, não permite aquela vontade no coração de casamento.
Se há essa vontade, se há esse desejo, estou desesperado para casar. Então, isso não é algo que Deus plantou no coração daquela pessoa, o ficar só. Em alguns casos, até Deus permite, como o caso que a pastora mencionou. Eu creio nisso. Em alguns casos, até Deus permite, mas não vejo isso mais como uma regra. Vejo isso mais como uma exceção no nosso dia a dia. Tá bom. O senhor disse que conviveu com a sua esposa antes de começar a namorar uns 4 anos, né? Sim, sim. O senhor achava que ia ficar solteiro? Não, eu sempre quis ter alguém, né? Sempre quis um casamento no futuro. Então, eu nunca pensei em ficar solteiro. Pastora, vou fazer uma pergunta difícil agora. Sim. Depois o senhor vai responder também. Tá? Opa, porque senão vão me primeiro acusar. para ela. Damas primeiro. Não, senão vão me acusar de ser sexista. Como lidar com a seguinte situação? Estou na igreja, gostando muito de uma pessoa que está namorando outra dentro da mesma igreja. Como lidar? Isso quase aconteceu com a senhora. Quase. Então, por isso que eu... Mas eles não estavam namorando. Tá bom, mas eu tomei a liberdade de perguntar. A senhora estava interessada no pastor, aliás, acabou casando com ele, né? Porém, ele, naquele momento, estava inclinado, arrastando a asa para outra pessoa, certo? Para outra moça. Vamos imaginar que eles tivessem começado a namorar. A senhora desistiria imediatamente do seu amor, dos seus planos, dos seus desejos, ou lutaria? Eu lutaria, porque assim, o namoro é uma fase onde a gente vai se conhecer, né? Se eu amo muito aquela pessoa, eu não vou desistir enquanto eu não ver, né? Claro que eu não vou fazer nada em relação à separação do casal, não. Mas vou esperar, né? Vou tentar ver por que ele escolheu ela e não a mim, né? Quais são as características que ela tem que atraiu ele e ele tomou a decisão de ser ela e não eu. Então, eu vou esperar, vou orar, vou tentar ficar por perto, mas, claro, respeitando a escolha, né? Que eu também não quero ser responsável por um... Ficar por perto? Como? Programações da igreja, que é da igreja. Programações da igreja, tá perto, né? Tipo, ficar vigiando, no sentido de que se ele desmanchar, eu tô na fila. Tipo, eu tô aqui, assim? Porque o namoro é uma experiência, né? Ninguém fala assim, vou namorar essa aqui, vou casar agora. Tem que ter esse sentimento durante o namoro, mas não é um compromisso como um noivado ou o próprio casamento, né? E aí, pastor, o senhor concorda com ela? Achei interessante, vou lutar, mas percebi que esse lutar fica mais na retaguarda, né? Ali distante. Mas eu se não... apresentando. Ela deixou aqui. Claro. Estou aqui. Se der tudo errado, estou aqui. Não esquece de mim. Eu não concordaria, não. Sabe por quê? Se pressupõe que se eles começaram um namoro, é algo para dar certo. Se der certo, a pessoa que fica aguardando, esperando, qual vai ser o estado dela quando ele noivar, quando ele anunciar o casamento, quando ele casar? Ficar esperando até que momento? E aí muitas vezes perde oportunidades, muitas vezes a vida passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas não é ficar esperando tanto tempo. Mas tem falando gente que fica assim. No sentido de que começou a namorar, pode ser que dê certo. Deu certo, sai fora. Mas vai ficar, né? Qual que é a medida do que nem a minha irmã, uma época ela ficou esperando um rapaz por 3 anos, né? E aí, quando deu certo deles começarem a namorar, ela viu que não era ele. 3 anos perdidos. 3 anos perdidos. Mas eu falei no sentido de ficar esperando. Se eu amo muito a pessoa, eu vou ficar com a esperança de que eu vou ter aquela pessoa, mas não no sentido de, não vou olhar para outra. Eu entendo o que a pastora disse, mas eu utilizo aquele versículo, né? Bíblico que diz assim, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar o outro ou esperar pelo outro, eu tenho que investir em mim. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que procurar alguém que me aceite, que me ame como eu sou. Não esperar que o outro fique sobrando para pegar a sobra. Essa é a minha percepção. Pastor! Né? É a minha percepção. Às vezes é melhor sobra do que nada.
Escuta. Às vezes você não tem nada que sobra. Uma pergunta. Lá no seu grupo de jovens adultos lá, tem rapazes e moças? Ou Sim, é só moças? mais moça. Sim, mas tem rapazes. Tem. E os rapazes não se mancam lá? Tá cheio de moça, poxa. É que tá, o convívio, muitas vezes, cotidiano com o outro, ele quebra a atração. O homem, geralmente, ele tem atração pelo novo. Por isso que quando a gente era bem mais novo, né, tinha intercâmbio, tinha passeio, era sempre gostoso sair porque a gente conhecia gente nova, Então moça faça nova. intercâmbio com outro. Tem jovens adultos lá na Igreja Batista, lá? Na Quírios tem, mas não tem um grupo, assim, específico. Então não. faz um intercâmbio aqui, É uma poxa boa. vida. Aí, ó, Oh. trocar figurinha. Não, o que eu fico meio invocado é que nada, vai, fica quieto. Eu não posso ficar dando opinião aqui. Mas estímulo tem, estímulo tem. Intriga a atitude de certos rapazes. Ele vai para o grupo de jovens adultos, por quê? Então não vá. Ué. É a Ele sabe que a sensação de expectativa das moças lá qual é? conhecer alguém. Então, o que eu quero... Eu vou falar, eu não devia falar, mas eu vou falar. Eu acho que algumas pessoas, principalmente homens, gostam de judiar do coração das moças. É a sensação do ego. Então, Massagear. vai querer inflar o ego tem dele muito disso. Tem muito disso. Não tem? Tem aí tem muito que exortar o cara, viu? Bota ele Tem no... muito disso. Ah. Infelizmente tem. Vamos lá, o Dermival Júnior. O homem e a mulher fazem a escolha do cônjuge, porque o casamento, humanamente falando, é mantido pelo casal. É mantido pelo casal o casamento? Ah, então não vai manter. Como assim? Não, o que o Dermival está dizendo é que são as pessoas que escolhem, não é Deus que escolhe. Porque o casamento, humanamente falando, é mantido pelo casal. Eles é que tem que se virar para manter o casamento, é assim? Tem que ser 3, né? Nós, o casal e Deus, né? Junto com Deus, ele que fortalece a unidade, né? Sim. Porque se depender dos dois, os dois são pecadores. Né? É acabou a lua de mel, acabou o casamento. E eu conheço casos assim, acabou a lua de mel, acabou o casamento. Nossa. Pois é. Eu conheço um que nem... Bom, Alexander Mota Leal. Que imbecilidade. Deus não escolhe nada. Nós é que escolhemos, decidimos nos relacionar e somos responsáveis por nossas escolhas. Então, Alexander, meu problema é que não falta líder de igreja dizendo que quem tem que escolher é Deus. Não é verdade, pastor? É verdade. Tem que... querendo impor uma coisa que Deus mesmo não está impondo, né? Eu acredito que a gente tem que escolher, mas a gente tem que orar e tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e falar, é esse mesmo, vai. Então, mas aí, pastora, e para o senhor também, mesma pergunta. Irmã, tá lá a moça, quebrou a cara, aí ele mesmo falou, né? Começou um relacionamento, acreditava que era a pessoa certa, inclusive teve um filho antes de casar e tal. Aí o cara simplesmente largou ela Largou, né, com a criança e tal. Pois bem, aí a pessoa fica na rua da amargura. O que ela faz? Ela é cristã, ela vai falar assim, não quero errar mais, então já que eu escolhi errado, que Deus escolha por mim. É errada essa atitude? A atitude da nossa telespectadora. Não é errado assim. Tem que se posicionar na presença de Deus, só que quem vai fazer a escolha é ela, né? Mas ela escolheu errado, irmã. Ela escolheu errado, mas ela tem que ver com os erros dela para ela não cometer o mesmo erro. Ela vai agora olhar o caráter da pessoa. Às vezes ela pegou uma pessoa que, né, nem conhecia a pessoa, não conhecia o caráter, não viu se a pessoa era uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa fiel, né? Dá para ver isso rapidinho, pastor? Não. Não, rapidinho não, é só convivência. Não, por isso que tem que todo relacionamento tem que se investir tempo, não pode se entregar o coração. Entregou o coração, diz que ama, diz que gosta, acabou. Você acaba se sujeitando ao outro. Então é necessário um tempo, sim, 6 meses por aí, né, 1 ano pelo menos, vai conhecendo, vai de boa, porque muitas vezes a gente escolhe muito mal.
porque deixa os princípios, é bonito. Opa, então é isso que eu quero. Toca, né? Músico. É músico, então eu vou lá. É músico. Músicos costumam... Bom. Tem carro, né? Opa, então é isso que eu vou. Então, a gente coloca alguns princípios, alguns nortes, né, na nossa escolha que Deus não coloca. Deus não coloca isso. Coloca o quê? Tem que ser temente a Ele, né? Temente a Deus. Educado, tem que ser respeitador, tem que ser responsável, tem que ser trabalhador. A gente vai esquecendo, tem que tratar corretamente, adequadamente os seus familiares, pelo modo como ele trata os familiares, vai tratar a pessoa. E a gente vai esquecendo, deixando de lado. Então, Deus é um Deus de princípios. Quando a gente respeita esses princípios, a gente consegue fazer boas escolhas. Então, mas aí que tá, né? Vamos supor, eu estou numa igreja onde a liderança ensina claramente, olha, deixa Deus escolher porque o casamento é coisa séria e tal, não sei o quê, fica aguardando, né, que chegue logo o eleito do Senhor e ele nunca chega, ou é eleita do Senhor e ela nunca chega. Se a pessoa tomar uma decisão, né, seja feita como a sua fé, né? Se a pessoa decidiu esperar, Deus, eu acredito também que vai tocar no coração de um servo, essa serva aqui está aguardando, mas é aquilo lá, você tem que Mas aí é quase misericórdia, né? É quase misericórdia. Eu penso assim, a pessoa tem que mostrar para o que veio, o que ela deseja da vida dela. Quer encontrar alguém? Eu já ouvi aqui no programa, já ouvi gente falando assim, olha, quando eu entrei na igreja, o pastor com quem eu casei depois, falou assim, Deus me falou, aquela é tua esposa. Deus pode fazer isso, mas não é regra. É exceção. Não dá para dizer que isso vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo pode abrir uma exceção para mim também, né? Eu não quero errar mais, Senhor. Então o Senhor escolhe. Mas olha, escolhe assim, né? Desse jeito. Enfim, melhor eu escolher. O Eduardo Teixeira Gasparim. Acredito que ele permita que nós escolhemos. Porém, se desejarmos a escolha dele e esperar o tempo dele, será sempre melhor. Porque muitos escolhem e depois pedem para Deus resolver as buchas que criaram, né? Então, mas sei lá. Eu acredito que quando a menina, no caso da moça, né, começa a parar de pensar, porque isso acaba virando uma idolatria na vida da pessoa, né? E Deus também não quer outra pessoa ser adorada, a não ser Ele, né? Então a pessoa fica pensando lá, 24 horas, eu tenho que casar, eu tenho que casar. E não dá lugar para Deus, para o Espírito Santo, não dá lugar para a palavra de Deus. Eu acredito assim, quando a mulher começa, por exemplo, se ela está na igreja, exercer uma função na igreja, ser participante dos cultos, ter um momento dela de devocional com Deus, eu acho que as coisas vão se encaixando. Ela tira aquele peso de, eu tenho que casar, senão eu vou ficar solteirona. Deixa isso do lado, Senhor, a sua vontade é perfeita na minha vida, faça a sua vontade. E isso acaba atraindo olhares para ela também, né? O rapaz vai olhar lá e fala assim, olha, ela é fiel na palavra, ela conhece a palavra de Deus, é uma pessoa Tudo que se íntegra. torna obsessão prejudica. Isso, então fica aquele negócio tão... Só fica focando naquilo, quero casar, que eu tenho que casar, que acaba deixando o que é mais importante, que foi nós fomos nascidos para adorar o Senhor. Nós fomos escolhidos para adorar o Senhor. Vou até aproveitar que a pastora está falando, me permita. Muitas vezes a gente toma o caminho das atividades em extremo, né? Aí ativismo eu também. Tem que ser ativo, não vai ter liderar, tempo para mim. E aí você não fica, é uma outra obsessão. A pessoa fica tão obcecada em realizar que se esquece de adorar e até de viver. Tudo tem que ter um equilíbrio, né, pastor? Então, sim. Né? Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu. Desse assunto todo mundo entende, né? Vamos lá. Você acredita que Deus ainda hoje chama pessoas para ficarem solteiras? Ou seja, aquela pessoa que ora, pede a Deus um marido, né, ou uma esposa, e Deus não responde, não aparece. Será que é a vontade de Deus que a pessoa ou que alguém fique solteiro? Eu creio que não, né? Porque Deus se agrada da família, né? Então eu creio que Ele está sempre, se pedir, orando, eu acredito que Ele vai mandar um esposo ou uma esposa
para a pessoa. Bom, a Bíblia diz que o celibato é um dom. Então, se é um dom, ainda existe nos dias de hoje. Então, Deus, ele, com a sua infinita grandiosidade, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para o homem. E quando ele olhou para o homem, ele viu que o homem não poderia ficar só, ele viu que era uma coisa que não ficaria bem. Mas, no entanto, ele deu o dom do celibato também. Então, pode ser sim que uma pessoa possa vir para esse mundo e ficar solteira, sim. Não, até porque a Bíblia diz que não é bom que ande sozinho, anda em dois. Então eu creio que ela vai orar e no tempo certo o Senhor vai dar o varão que ela precisa. Eu creio que não, porque para mim o projeto de Deus é a família, né? E esse projeto eu creio que é para todos. A Bíblia diz que não é bom que o homem fique só, né? Eu acho que ela está muito exigente, ou ela está procurando muito e acabou ficando para trás, né? Mas eu acredito que tem esse ministério também, né? De alguém, né, ficar só. Mas eu acho que não é bom, não. Ricardo Andrade diz assim: Deus nos dá inteligência, domínio próprio, amor, bondade, longanimidade, enfim. Deus deixa à nossa disposição os frutos do Espírito para sabermos escolher um bom casamento. Aí, já que você citou o versículo da Bíblia, Ricardo, eu vou retrucar. A Bíblia fala em 2 lugares lá em Provérbios que a esposa vem do Senhor, a esposa prudente vem do Senhor. Então, que história é essa que Deus não escolhe? Escolhe sim. Ou, como é que é? O versículo fala assim: a herança e a fazenda são herança dos pais, ou vem dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Mas você acredita que tem uma esposa para uma pessoa? Não, por mim podia ter 3, 4, 5. Não, nesse sentido. Tem uma pessoa escolhida para outra pessoa. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Ah, pastor. Ué, se o provérbio está dizendo que do Senhor vem a esposa prudente. Se ele ora, Deus vai enviar. Que eu falei, né? A fé. É que eu não sei se o gosto de Deus é assim, né? Porque... Mas o que se chama prudente? Né? Pois é, então. Sábia, né? E se da esposa, pode do ser Senhor que uma vem mulher, as qualidades que ele coloca ama nela. o Senhor, né? Cheia de inteligência e tal, mas... Lá na Quiris a gente terminou uma série agora, o pastor Klaus terminou uma série sobre temperamentos, né? E é muito engraçado a gente ver os casais lá, né? As dominantes casadas com os pacientes, os mais extrovertidos casados com o paciente. Então, é muito interessante aprender como que o nosso parceiro é, né? Para a gente poder lidar com ele. Então, eu acho que Deus faz esses encontros também. Eu acredito que, pela misericórdia dele, ele vai colocando as pessoas que você tem uma afinidade maior, né? Tá. Com a outra pessoa. Ou não. Bom, vamos lá. O nosso tempo acabou. Se você quiser conversar sobre esse assunto, a pastora Luciana Piragini, mais conhecida como pastora Lupe, da Igreja Evangélica Kyrios, ou o pastor Dr. Márcio Bassi Farias, da Igreja Batista do Povo. Ambos têm o contato deles publicado no Facebook, tá bom? Vamos ver qual é o resultado parcial da nossa enquete? Em relação à escolha do cônjuge, Deus é quem deve escolher ou ele só aprova ou reprova a nossa escolha? 68% disseram que Deus avalia a escolha e 32% responderam que Deus escolhe, tá bom? 32% Deus escolhe. E a gente volta no próximo Vejam Só. Até lá.